Olá, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pesquisas nacionais e pesquisas internacionais, ou materiais nacionais e internacionais para você usar no seu trabalho. Bom, eu sempre costumo falar que eu, como pesquisadora e como pessoa, sou uma pessoa nacionalista. Esse vídeo ele é uma continuidade de um assunto levantado aí pelo Matheus Lucas, perguntando sobre a questão da diferença e da qualidade da sua pesquisa utilizando materiais nacionais e internacionais. A pergunta do Matheus me levou a um outro estado de reflexão, que é sobre a tendência de alguns professores sempre apontarem os materiais internacionais como se fossem melhor do que os nossos. Então eu queria refletir um pouco com vocês para que você entenda se na sua área, no seu tema e no seu título faz sentido você usar materiais internacionais. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas áreas, dependendo do seu tema, dependendo do seu título, da sua metodologia, usar materiais internacionais pode enriquecer o seu trabalho, como por exemplo, se você estiver fazendo alguma questão do direito comparado. Então, eu estou comparando como funciona tal legislação ou tal espécie de direito aqui no Brasil com a mesma comparação com a América do Sul, América Latina ou algum país da Europa. Então, nesse caso, você vai estar buscando não só fontes nacionais, como fontes internacionais. O que ocorre muitas vezes é que por questão de ideologia, questão de crença, alguns professores e algumas academias desnecessariamente recorrem a materiais internacionais ou pedem que seus alunos investiguem apenas materiais internacionais, especialmente aqueles em inglês. Só que eu quero trazer você para uma reflexão comigo. Nós, no Brasil, temos milhares de pesquisadores, de grupos de pesquisas, nós temos pessoas que conhecem as nossas necessidades, as nossas mazelas e fazem um estudo dentro da nossa realidade, comparando, sim, com outros estudos ou ainda nem comparando, mas trazendo assuntos que são tratados lá fora dentro da nossa realidade. Como, por exemplo, artigos que investiguem qualquer questão envolvendo negros, índios, ribeirinhos, quilombolas. Quem conhece mais essa realidade? É um pesquisador brasileiro ou é um pesquisador europeu? Quem conhece mais a nossa realidade com relação à alimentação quando vai fazer uma análise aí de cardápio? Quem conhece mais a nossa geografia? Quem conhece mais a nossa cultura? Principalmente aquele pesquisador que está inserido nesse meio. Eu já li artigos falando da Amazônia sob a visão de franceses, que realmente, na minha percepção, deixou muito a desejar. Nós temos aqui na Amazônia inteira, Pará, Amapá, Macapá, estudos excelentes sobre os povos de lá, de pesquisadores ativos que investigam muito, dia e noite, sobre a realidade, os aspectos que envolvem. O olhar do pessoal que vive lá, que pesquisa lá, é bem diferente de uma realidade francesa, por exemplo. Então, utilizar nessa espécie de estudo materiais ou fontes internacionais, vamos combinar, eu acredito que não teria a mesma qualidade. Uma vez eu conversei com um professor meu, era um colega meu, e ele estava investigando sobre geração millennium. E o professor dele queria, eu quero que você investigue a geração milênio utilizando materiais internacionais. Ok. E esses materiais eram, em sua grande maioria, americanos. E eu questionei para ele, falei, poxa, mas a nossa geração milênio não é a mesma realidade da geração millennium americana.
Nossa inclinação para gasto, nossa população, falando socioeconomicamente, não é a mesma. Então, se você utilizar fontes apenas americanas, você não vai ter como discutir o seu material, porque quando você aplicar a sua pesquisa, o que você vai encontrar é outra realidade, principalmente se o seu N, que é o número de amostra, estiver correto. Porque uma coisa é eu falar, eu estou estudando geração N, mas eu estou pegando geração milênio, mas o meu N são pessoas que moram em determinados bairros dentro de uma determinada classe social, acima de 10 ou 20 salários mínimos. A outra coisa é você pegar o seu N realmente à geração milênio e colocar geral, proporcional por classe social, por estado, por sexo, enfim, por toda uma gama de questões que vai deixar o seu trabalho muito mais limpo. Se o seu trabalho, nesse caso que eu estou citando, for realmente um N que engloba a geração milênio por completo, você não tem como discutir utilizando uma realidade americana. Então, usar materiais nacionais e internacionais vai depender muito da sua pesquisa. No entanto, eu sempre aconselho, se você tem condições de trazer ao seu estudo materiais que tratem a nossa realidade, para que haja uma discussão em cima de uma questão, ou em cima de fatores que realmente possam contribuir para a nossa sociedade, que é não só uma clareza mental, uma clareza ética e moral que o cientista deve ter, que é do seu material produzir algo de diferente para a sociedade, é uma questão de uma demanda social. Não só a CAPES está pedindo hoje, e se está pedindo não é porque resolveu pedir agora. A CAPES está solicitando esses materiais que tragam demanda social, respostas rápidas, porque a sociedade está querendo saber. O que nós, pesquisadores, cientistas, gente que faz mestrado, doutorado, o que essas pessoas fazem que eles não conseguem, que a grande sociedade, a grande massa não consegue perceber ali no dia a dia? É justamente por isso, porque nós temos que fazer materiais que se embasem e atendam à compreensão e à dinâmica dentro da nossa sociedade. Então é isso que eu queria falar com vocês, essa reflexão, essa contribuição para que você possa pensar um pouco sobre por que você é cientista, por que você é pesquisador, para quem e para que você produz e que legado você está deixando para a nossa sociedade, especialmente a sociedade brasileira, que ainda é tão carente de informação. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.